Ele tem muito a ver com a palavra, porque aleluia. Aleluia. Medite nesse hino. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus. Desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo ele fez com seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo da triste vida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. Aleluia, glória a Deus. Quem tem amor tem vida, e quem tem o amor de Jesus é muito melhor. Aleluia. Olha o que é que o amor faz. O amor supera o ódio através do seu poder. Tudo ele sofre, tudo ele crê. Amai-vos uns aos outros conforme eu vos amei. Andai na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, mais uma vez eu sou da igreja, uma paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Uma alegria estar aqui participando, né? Ter a honra, né, de ser convidado pelo pastor Josenildo. Josivaldo. É tanto Jó que eu conheço por aí. É um Jó da vida. Josivaldo. Aleluia. Então aqui a palavra de Deus ela é bem clara. Quando fala no primeiro evangelho, né, João, no capítulo 1, que ele diz assim, no princípio, né, existia Jesus, mas existia era só a palavra. Ele não existia materialmente. Mas Deus, ele é nós sabemos que Deus é a três pessoas da Santíssima Trindade. Existem. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E todos os três já existiram antes do mundo acontecer, antes do mundo ser o que é hoje, já existia. Jesus já existia. Jesus, o pessoal tem história de dizer assim, antes de Cristo e depois de Cristo. Mas isso é apenas uma questão temática, uma questão, aleluia, e teologicamente falando, porque quando Jesus chegou na terra para salvar a humanidade, por isso colocaram essa divisão, né, pastor? Mas Jesus já existia. O próprio João Batista disse que no princípio era o verbo, e ele veio à terra, se encarnou, tornou-se homem. E antes que Jesus chegasse à terra, veio um homem, né, chamado João. Ele veio para batizar e avisar as pessoas que se preparassem, porque Jesus estava chegando para realmente salvar a vida deles com o Espírito Santo, batizar com água, com fogo e com o Espírito Santo. Mas quando João Batista estava pregando ali, aleluia, e o pessoal ficava todo mundo sem entender, né?
Ele era um doido, vestido de roupas de peles de carneiro, ele comia gafanhoto, mel silvestre, porque ele era um homem que vivia 100% em comunhão com Deus, e ele estava ali para avisar que Jesus estava para chegar. E não é diferente de hoje. Se você é um verdadeiramente crente, você avisa que Jesus vai chegar. E o pessoal pensa, somos doidos. E nós somos doidos. Se for para ser doido como João Batista, eu quero ser doido porque eu quero a salvação e eu quero a vida eterna. Então João Batista estava ali, aleluia, pregando a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós podemos ver aqui no livro de João. Glória a Deus, lá na frente. Aleluia, glória a Deus. João, aleluia, glória a Deus. Testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia. Ele falava muito de Jesus, ninguém via, né? Quando ele estava lá batizando aquelas pessoas na água, então ele dizia assim: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Aleluia. Então no outro dia de manhã, os que tinham sido enviados eram dos fariseus, para saber o que está acontecendo, né? Aleluia. Então perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batiza, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vos não conheceis. Eu já sabia que estava no meio de nós, né? Naquela época. Aleluia. Glória a Deus. E no dia seguinte, eu não falei antecipado, no dia seguinte, João viu a Jesus e vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Nessa noite nós podemos dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é a palavra de Deus, é o pão da vida, é o pão vivo que desceu do céu. Maldito o homem que despreza essa palavra, maldito o homem que não acreditar nessa palavra, porque essa palavra é o próprio Jesus que está aqui materializado em letras, mas a letra, aleluia, ela se vivifica na nossa fé, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitos dizem que Jesus está presente no pão e no vinho, verdadeiramente sim, porque aquilo ali representa a morte e a ressurreição de Cristo. Quando nós comemos o pão, nós não comemos a carne de Cristo, mas nós comemos o pão feito pelo homem, porém representa o corpo de Cristo, para dizer que nós temos comunhão com Ele. E nós, bebendo daquele suco de uva ou vinho, como antigamente era chamado, nós estamos ali tomando, bebendo o sangue de Cristo, não o sangue verdadeiro, mas simbolizando o sangue de Cristo. Para em comunhão com Ele, nós estamos na igreja, em comunhão um com os outros. O verdadeiro significado, aleluia, da Santa Ceia. E muitos ainda aqui não recebem a Santa Ceia, mas não demorem, porque a coisa melhor do mundo é você estar em comunhão com a igreja, em comunhão com Deus. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. Aqui no livro de 1 Coríntios, tem até um papel parece que voou, mas glória a Deus, eu acho. Aleluia, achei. Aleluia. Se quiser abrir a Bíblia para também acompanhar, viu? Glória a Deus. O livro de Gênesis, no capítulo 22, aleluia, fala que Deus falou a Abraão, disse: Abraão, levanta-te, pega o teu filho Isaque, o filho da promessa, e vai para o lugar que mostrarei, lá nas montanhas de Moriá, e lá tu sacrificarás o teu filho para mim. Como obrigado, precisando. Glória a Jesus. Aleluia. E Isaac, a Bíblia diz, eu estava até vendo um filme em casa com a minha esposa, né? Estava apresentando um filmezinho no YouTube sobre Isaac e Abraão. Então, o filme estava muito distorcido. Aí Abraão dizia: mas Deus, por que eu vou fazer isso? Meu filho, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, igreja, tem muitos filmes que a gente tem que prestar atenção, até o que a gente assiste. Porque quando Deus falou com Abraão não disse nada. Ele disse: claro, né? Meu filho, mas Deus está mandando, Deus tem algo bom para acontecer. O interessante é que quando Deus fala a Abraão simplesmente obedece, não pergunta nada, arruma as coisas, deixa a Sara, não diz nem a Sara o que ele vai fazer. Não disse nem a Sara, a esposa dele, o que ele queria fazer. Ele apenas pegou o filho Isaque e foi para
o lugar que Deus mandou. Aleluia. E chegando lá, já perto do lugar, aí ele disse aos moços que foi com ele: ó, você fica aqui um pouquinho, eu vou subir com o moço e vou adorar a Deus e volto. Ele disse isso com tanta certeza, porque ele sabia que algo ia acontecer. Aleluia. E nós sabemos da história, né, que ele foi, amarrou o menino lá na lenha para sacrificar. Quando ele levantou o cutelo, o machado, a arma branca, para tentar matar a criança, apresentar a Deus, o anjo bradou e disse: Abraão, não faça nenhum mal ao menino, porque Deus sabe da tua fé, da tua obediência. Então, irmão, nessa questão que eu estou querendo introduzir a palavra, é que temos que ter amor. Quando tem amor, a gente tem obediência. Glória. Se você tem amor a essa obra, obedeça ao seu pastor. Obedeça o pastor, que a Bíblia diz em Hebreus que o pastor ele vai dar conta da igreja ao Senhor. Então vamos obedecer o pastor, porque ele rege a igreja, conduz ao céu. Aleluia, glória a Deus. É para isso que existem pastores. A gente sabe que existem muitos pastores, muitos lobos, pastores lobos de ovelha, mas não vou olhar para isso não. Se você pedir direção a Deus, Deus mostra quem é ovelha e quem é lobo. Até dentro da própria nave da igreja tem muitas ovelhas, mas tem alguns lobos escondidos. Mas quem vai revelar isso é Jesus, não é eu e você não. A gente não pode ser nenhum julgador, nem o próprio Jesus, ele é o juiz enquanto nós estamos aqui na terra. Ele vai vir como juiz. No dia que ele voltar para a igreja, ele vai vir como juiz, rei dos reis, senhor dos senhores, montado no cavalo, e vai realmente julgar aqueles que não estão na sua presença. Mas se você aceitar Jesus nessa noite, se você ainda não é crente, você vai ter com certeza uma vida eterna, e Jesus vai vir buscar a sua igreja. Inclusive a Bíblia diz que quando ele vier buscar a igreja, aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. Os que não vivem depois de quanto tempo? Não, na mesma hora, aí é uma questão de fração do segundo. Os mortos sobem tudo no cemitério, vai tudo para o céu. E nós estamos com Cristo, que obedecemos a palavra e iremos com Ele. Amém? Mas tu pode dizer assim: eu não vou não, eu sou muito fraquinho. Então vigia, igreja, jejuma, ora, busca a presença de Deus, procure aprender com a palavra, que Deus ele não quer o mal de ninguém. Deus quer que nós todos sejamos salvos. Pela vontade dele, Jesus, estava todo mundo no céu, mas Jesus tem que obedecer ao Pai dele, que é o Deus Todo-Poderoso. Aí o Senhor está falando de dois deuses, não. Deus é um grande Deus Todo-Poderoso. Tem um Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que consola aqueles que estão tristes, arrependidos, aqueles que estão angustiados. Aleluia. E estamos falando de quê? Do amor, né? O amor de Abraão foi um amor tão grande pelo filho, que é o amor de Deus por ele, por Deus, foi tão maior, que ele ia sacrificar o filho, mesmo sabendo que aquilo ia doer, mas o amor a Deus é bem maior. Cumpriu-se o que diz o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E lá também em Lucas, no capítulo 15, versículo de 1 a 7, fala de Jesus dizendo uma parábola, disse assim: se você fosse um pastor e tivesse 100 ovelhas, né, e na hora que você recolher as ovelhas, o aprisco, faltasse uma, não iria deixar as 99 ali e sairia de noite no frio das montanhas procurar aquela perdida, e quando achar ela, né, presa ali com frio, pegar qualquer de seus ombros, levar para o redil e lá se alegrar com os seus amigos. Mesma coisa é Deus. Quando ele vê alguém afastado dos caminhos do Senhor, ele faz igualmente aquele pastor. Ele vai, pega na mão, leva para o redil, né, tira os carrapiscos, tira todos as feridas, cura todas as feridas e coloca no seu redil, no seu rebanho. E aqui está parte do rebanho do Senhor que irá morar no céu. Você crê? Quem crê que vai para o céu? Deu glória. Aleluia, glória a Deus. Em Lucas 10, no capítulo 25 ao 37, antes desse versículo, Jesus se encontra com um homem muito rico. Aleluia. E ele perguntou a Jesus: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Mas como Jesus conhece todas as coisas, porque ele também é Deus, ele disse: muito fácil, pegue tudo que você tenha, cumpra os mandamentos. Ele saiu dizendo: eu faço isso, eu obedeço ao meu pai, eu dou o dízimo, eu faço tudo que a lei manda. Aí Jesus disse: não, mas falta só uma coisa, pegue todos os seus bens, venda tudinho, distribua com os pobres, depois me siga. Ele se entristeceu muito. Por quê? A alegria dele estava na riqueza,
que ele tinha, ele não estava preocupado em ir para o céu. Tem muita gente aí assim, preocupado com dinheiro. Quanto mais dinheiro tem, mais tem dinheiro. De repente acontece um acidente, alguém morreu, o dinheiro vai com ele? Não vai, irmão. Então nós devemos, até o dinheiro, a gente tem que abençoar, agradecer a Deus, porque o dinheiro é uma coisa maldita se não for apresentado a Deus, se a gente não orar, né? Pelo nosso salário, pelo nosso que é digno que Deus dá. Porque quando você dizima, né? Já mudando o assunto, mas é dentro da palavra, quando você dizima a Deus é um ato de amor. Então Deus ele vai cumprir com a sua palavra, né? Que está lá em Malaquias, né? Aquele que devolve o seu dízimo, ele prova que ele faz de Deus, ele prova, ele mesmo está provando que Deus é fiel, e Deus não vai deixar faltar nada na sua casa. Amém? Eu sou exemplo disso, vivo muitos anos atrás, quando eu estou passando uma situação, eu não vou dizer mais não tenho condições. Irmão, foi um estreito muito grande, irmão. Vou reduzir essa palavra aqui porque é para outro assunto. Mas devemos amar a Deus sobre todas as coisas e cumprir os seus mandamentos. Então aquele jovem, aquele empresário, aquela pessoa rica, né? Aquele homem que tinha tudo, tinha dinheiro, tinha uma abundância, ele se entristeceu porque ele não queria seguir a Jesus. E hoje a gente, por coisas menores do que isso, não quer seguir a Jesus. Quer Jesus, não quero não. Eu prefiro ficar a minha cerveja, o meu joguinho, com as minhas coisas que eu gosto. Irmão, as coisas que o mundo oferece são nada diante do que Deus tem para dar para a gente no céu. Aleluia, glória a Deus. Deus tem para dar a gente no céu. É uma coisa tão maravilhosa, aleluia, que a gente não pode nem calcular, nem o homem pode pensar, nem imaginar o que é que tem para nós lá no céu. Até a própria palavra de Deus, ela tem dificuldade de explicar como é maravilhoso o céu, aleluia. Você sabe que é um lugar de glória, é um lugar onde o homem, aleluia, não precisa de trabalhar, não precisa de hospital, porque não fica doente, precisa trabalhar porque tem tudo. É trabalhar porque precisa das coisas, precisa pagar aluguel, mas lá no céu você não paga aluguel porque já tem casa para você. Lá no céu você não precisa ir para o hospital, no plano de saúde, porque lá no céu ninguém fica doente. Lá no céu não tem cemitério, porque lá no céu ninguém morre. Aleluia. Então que coisa melhor que essa? Que a vida é melhor que essa? Lá no céu ninguém dorme, não tem cama, porque lá no céu a gente já não fica cansado, porque a nossa vida é eternamente, né, ali, sem problema nenhum. Resumindo, né? Ninguém reclama de nada, porque não falta nada, reclamar de quê? Amém? Glórias a Deus. É maravilhoso saber que temos um Deus que nos mostra essa realidade. Então o amor é algo sublime. Se tivesse alguém para se chamar amor, essa pessoa seria Jesus. Jesus é o próprio amor que se encarnou na pessoa de Jesus para mostrar que Ele, que o nosso Deus, o Deus que fez esse mundo, Ele ama tanto a mim e a você. Glória a Deus. Ele entregou o seu próprio filho para morrer, para ser linchado, assim, foi linchado, chicoteado, cuspido na cara dele, chicotearam suas costas. O chicote, segundo a história, né, estuda teologia, sabe que existia, né, naquele tempo os soldados tinham um chicote que era cheio de osso, tinha várias coisas que batia na pedra assim, rasgava. Nas costas dele apareceu o coração batendo, a gente viu o coração, viu o pulmão, e é o sangue descendo, irmão. Não é fácil não. E Deus lá olhando, e Deus calado, não podia fazer nada, porque Jesus tinha que fazer aquilo para cumprir o que a palavra de Deus disse. Aleluia, glória a Deus. Ele mandou o seu filho para aquele que crê nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Mas muita gente não quer dar valor ao que Jesus fez por mim e por você. Jesus não fez aquilo à toa, não. Vou dar um exemplo para você. O amor que Jesus tinha por nós era tão grande que ele naquele tempo não tinha carro, não tinha Uber, não tinha nada. Ele andava a pé, quilômetros a pé, amém? Para levar a palavra, para mostrar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só através dele podemos chegar no céu. Esse céu é verdade, com certeza. A Bíblia nos relata claramente que o céu existe. O céu não é invenção do homem. E é uma coisa que você não se engane, viu? O céu não é daqui a 2.000 anos, 10.000 anos, não. O céu pode acontecer na tua vida hoje. Se você morrer hoje com Cristo, você já está no céu. Jesus Cristo já preparou você. Para a gente, não. Para a gente que está aqui na terra, aquelas pessoas que morreram já não dormiram
A gente vê lá no cemitério o corpo, né? Está dormindo, mas para Deus já está na glória, aleluia, porque o tempo de Deus é diferente do nosso, aleluia, glória a Deus. Mas o tempo, aleluia, de estar adorando a Deus é agora, não é amanhã não. Vou adorar a Deus amanhã, quando eu receber um salário, quando eu me aposentar, quando eu estiver assim, não, não. O tempo de adorar a Deus é hoje. Você pode estar com fome, você pode estar passando necessidade, mas tem que adorar a Deus, e através da adoração Deus faz maravilhas, faz milagres e transforma a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Abraão, quando ele foi doar o seu filho a Deus em holocausto, tenho certeza, a Bíblia não fala, ele foi orando, foi adorando, louvando a Deus no caminho, louvando a Deus, porque ele, louvando a Deus, adorando a Deus, Deus trabalha. Aleluia. Quando Deus pedir para tu fazer alguma coisa, se você vê que é de Deus, confie, faça, porque Deus se responsabiliza. Amém? Mas não vai fazer o que você quer dizer que foi Deus, não. Amém? A gente tem que se ligar também nessa palavra. Porque muitas pessoas falam coisas e dizem, foi Deus que mandou. Quando Deus manda, Ele se responsabiliza, igreja. Aleluia. Tem muitas pessoas aí que diz profeta, né? Está profetizando toda hora. Não é assim também não, né? A gente profetiza, mas existe um momento que Deus quer usar alguém para profetizar, e aquela profecia acontece. É o que alguém dizer a você, olha, eu estou vendo que Deus vai te dar um carro assim, assim, assim. Você espera 10, 20, 30 anos e nunca queixa. Mas quando é de Deus, acontece. Eu digo isso, né? Eu não quero me engrandecer, me exaltar, mas eu já fui usado umas 3 vezes, né? Em profecia, e as 3 vezes que eu usei, que fui usado, aconteceu. Porque foi de Deus, não foi eu que inventei. Eu vou dizer agora, porque a igreja está cheia, eu vou inventar uma coisa, ou se não saber que alguém está com uma coisa assim, vai receber, eu vou dizer, vai receber uma coisa da sabedoria, aí diz, era de Deus. Então, eu vou dizer só um que eu lembrei agora, só um fato, né? Eu estava numa igreja pregando, muito tempo atrás, mais de 20 anos atrás, lá no sertão. Eu estava no púlpito pregando, como essa noite, eu senti que Deus vai dizer algo para a igreja. Aí eu disse, igreja, tenho para dizer aqui, tem uma pessoa aqui que essa semana vai se aposentar. Só disse isso. Eu continuei o culto, fui embora. Aí quando foi no meio da semana, a minha irmã, pastor, que se cumpriu aquilo que o senhor falou. O que foi que eu disse? Eu lembro. A minha mãe se aposentou, saiu para os Estados Unidos. Eu não sabia de nada. Outras coisas que aconteceram. Então, irmãos, a gente tem que confiar em Deus e confiar na profecia de Deus. A maior profecia é essa palavra. Aleluia. A maior profecia é essa palavra. Se você pegar a palavra de Deus e meditar, ela te dá, aleluia, tudo que você precisa para viver feliz e bem. E a maior felicidade é amar. Mesmo que você não seja amado, mas você ama. Jesus, Ele amou, mas muitos não amaram Ele. Ele foi rejeitado, né? Aqueles que diziam que Ele foram até curados por Ele, foram atrás dele ali para chicotear também, para dizer. E na hora do julgamento lá com Pilatos, era para escolher um bandido, 2 bandidos, né? 2 bandidos. Jesus estava com um bandido. Está classificado como um bandido, um malfeitor. Vocês querem para soltar para a festa da Páscoa? Tem que soltar um dos bandidos, um dos malfeitores. Vocês querem Barrabás ou querem Jesus? E todo mundo, Jesus. E aí apenas não liberaram ele, disseram, crucifica. Aí alguns daquele povo ali, uma boa parte daquele povo ali, Jesus tinha curado, Jesus tinha falado a palavra, né? Tinha falado do amor, aleluia. Então, aleluia, que Deus, Ele possa, aleluia, ajudar a cada um de nós, para que possamos amar. Porque amar não é uma condição, amar é uma ordem que Deus dá a gente. Então devemos amar, não porque a gente quer, mas porque Deus determina, a gente tem que obedecer. E o amor, ele impregna na nossa alma, no nosso espírito, e a gente vai sentir o amor de uma forma diferente. Amém? Quando existem casais que se separam, porque não soube, aleluia, colocar semente no amor, não soube cultivar o amor. Então o amor tem que cultivar, amém? Que a igreja possa cultivar esse amor, possa, aleluia, atender o chamado do Senhor e possa fazer a sua vontade, porque a minha vontade não vale nada, mas a vontade de Deus, ela é superior a qualquer coisa, né? Eu agradeço a confiança do pastor, que Deus abençoe os irmãos. Eu vou terminar, que tem uns avisos aí de alguma coisa. Que Deus abençoe o Senhor e a igreja continue orando pelo pastor Everaldo, pelo missionário Ieda. Deus abençoe. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso te espera a vida inteira. Não vos conformei com esta era.
Amém, povo de Deus, que palavra gloriosa. Pessoal, ainda falta 7 para as 9. Então, eu queria ouvir mais uma vez o pastor adorando ao Senhor. Aproveitar enquanto ele está no Brasil. Sabe, daqui um dia ele for para os Estados Unidos, né? Pronto, aí vai ficar mais difícil, né? Só não vá para o Irã. Para esse lugar não vá, pelo amor de Deus, né? Nós sabemos que a vinda de Cristo breve será acontecer, né? Pode ser até hoje, depois do culto, e ou amanhã. Então, veja só esse louvor e falar sobre isso também. O pastor pediu para cantar o louvor, ele nem tinha preparado. O soldado tem que estar preparado na guerra, não é verdade? Aleluia. Glória a Deus. Então, eu acho que todo mundo conhece assim. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Veja só como será a vida de Cristo. A vinda de Cristo muito breve será. Quer estar preparado, pronto para voar, corpo glorificado, livre de pecar, e ao som de trombeta, com Jesus vou me encontrar. No coral de anjos irei louvar uma melodia mais linda que nunca se ouviu cantar. E com brados e glórias eu serei alguém celebrando a vitória. Eu ali estarei. Haverá um julgamento, eu receberei a minha coroa das mãos do meu rei, pra sala do banquete ele me levará. E ao Deus El Shaddai vai me apresentar. Toda a igreja. No coral de anjos irei louvar uma melodia mais linda que nunca se ouviu cantar. E com brados de glórias nós ao Rei, celebrando a vitória, eu ali estarei. Aleluia. Glorifica Ele, Ele está aqui presente. Deus, é o mesmo Deus de ontem e de hoje, é o mesmo Deus que virá futuramente. Aleluia. Lá não vai haver sofrimento, lá não vai haver dor. Dores e sofrimentos ali não terei, nem murmúrios ou lamentos. Tudo é paz com o Rei nas ruas de ouro. Eu irei andar e do manar escondido vou me alimentar. No coral de anjos irei louvar uma melodia mais linda que nunca se ouviu cantar. E com brados de glória
eu ali estarei. Quem vai estar lá? Dê glória. Quem vai estar lá? Amém. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus louvor tremendo, né? Deus usou o nosso pastor aqui nessa noite, né?